para da primeira sessão de julgamento do CARF. Nós vemos os processos com pedido de sustentação oral e nós vamos voltar ao início da pauta dessa sessão. Então, item 46, recorrente Atos Brasil, relatora Fabiana Kelber. Posso começar? Sim. Trata-se de processo administrativo decorrente de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte Atos Brasil, em face de despacho decisório que não homologou o pedido de compensações administrativas, sob o entendimento de que, analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na DPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PERDECOM. Como se infere do relatório da decisão recorrida, por não ter sido possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na DPJ não correspondia ao informado no PERDECOM, não foram homologadas as compensações declaradas nos PERDECOMs abaixo. No ponto, destaca-se no despacho decisório, restou demonstrado que o saldo negativo informado na DPJ original apresentado pelo contribuinte era maior do que o direito creditório indicado no PERDECOM. Todavia, nenhuma parcela de crédito foi reconhecida e as compensações não foram homologadas na sua totalidade. Foi apresentada a manifestação de inconformidade, alegando em preliminares nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa e falta de motivação, uma vez que não foram lançados quaisquer argumentos para a negativa integral do crédito, e nulidade da decisão pela falta de diligência para averiguar as divergências constatadas. No mérito, o contribuinte buscou demonstrar a origem do seu direito creditório, esclarecendo que retificou diversos PERDECOMs sem que o despacho decisório os tenha considerado. Demonstrou as retenções havidas em aplicações financeiras e receitas operacionais, conforme sintetizado abaixo. Acho que não preciso ler esse trecho, que é bem simples o caso. Requeriu a anulação do despacho decisório e a realização de perícia para demonstrar a existência do direito creditório, tendo indicado assistente técnico e indicado que existe. Ao final, formulou o seguinte pedido. Eu já repeti. A RJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade, inovando a fundamentação do despacho decisório ao assentar que, no tema de restituição e compensação de saldo negativo de RPJ com outros tributos ou com o próprio, cabe o atendimento de 4 premissas. Primeira, a constatação dos pagamentos ou das retenções. Segunda, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções. Terceiro, a apuração do indébito. E quarto, a observância do eventual indébito não ter sido liquidado em outras compensações posteriores. O julgador ACO entendeu que, no primeiro requisito, não se faz indispensável o cotejamento com a contabilidade, já que os recolhimentos são do conhecimento da administração tributária. Os 3 outros são atendidos ou se aperfeiçoam à vista dos elementos da estruturação. Com esse entendimento, no acórdão prosseguido, consignou-se que, no presente caso, a recorrente não apresentou qualquer documentação de CJEs, limitando tão somente a trazer as declarações e algumas tabelas demonstrativas, imaginando talvez que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório legal. Ademais, a decisão menciona teria havido a intimação da recorrente para esclarecer as divergências verificadas antes de ser proferido o despacho decisório com o número de rastreamento tal. Essa informação, contudo, não consta nos autos e não aparece no histórico de comunicações da folha 4. O acordo preferido receber a seguinte emenda, que eu suponho que seja de conhecimento de todos, que foi um despacho padrão dessa DRJ de Ribeirão Preto, em diversos casos, inclusive idêntico julgado aqui por nós. Muito bem. A recorrente interpôs recurso voluntário, onde alegou o preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa e falta de motivação, afirma que não foi intimado a esclarecer a divergência apontada, como disse no acórdão, aponta que nos autos não há prova dessa intimação, e, em suma, reitera os argumentos da impugnação. Repete na íntegra a alegação lançada relativa à nulidade, por falta de diligência, e afirma que, havendo divergência entre o valor apurado pelo fisco mediante escrutamento das informações de seu sistema e aquele declarado pela recorrente da DPJ e PERDECOM, não existe construção de dívida apta a constituir o crédito líquido externo, pois antes de efetuar o lançamento, a administração tinha o dever de averiguar as divergências.
No mérito, defende direito creditório e informa que juntou o DIPJ 2004-2013 apresentado à Receita Federal. Nesse documento, a empresa informou o faturamento de 80 milhões, aproximadamente. As folhas 104 e 117 elencou todas as retenções ocorridas e identificadas, além de trazer aos autos informes de rendimento que comprovam de forma incontestável a origem do crédito. Afirma que não houve análise dos documentos juntados que demonstrariam o crédito, reforça a preliminar de nulidade. Reforça que a origem do crédito está provada nos autos. Informa que consta na DIPJ a informação de retenção de fonte do IR-fonte no valor de aproximadamente 874 mil, ficha 12A, linha 13, sendo essa quantia o valor correspondente ao saldo negativo de RTJ daquele ano. Reitero o seu esclarecimento acerca da origem do crédito e reproduz quadro onde constam as retenções havidas em relação a aplicações financeiras. Reforça que não houve análise adequada dos documentos juntados, os quais demonstrariam a existência do crédito. Por fim, requer a anulação da decisão e do acórdão da DRJ em razão da falta de exposição dos motivos que levaram a autoridade fiscal a negar o pedido de crédito. Anulação do despacho decisório, uma vez que era dever da autoridade verificar essa divergência de informações por meio de diligências, conhecimento do crédito tributário constante no valor de 1.200.000, aproximadamente, que é a soma do fonte de receitas financeiras e soma do fonte de receitas sobre serviço. E após o reconhecimento do crédito, requer a homologação das compensações não homologadas. É o relatório, presidente. Ok, pode ir ao voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, então dele conheço. A gente já julgou, conforme me advertiu o presidente, caso idêntico, inclusive da mesma delegacia de despacho, exatamente o mesmo, em que havia, então, um saldo negativo informado maior do que o que constou no Perdecomp, mas a negativa foi da integralidade do crédito. E naquele caso, assim como nesse, nós entendemos pela nulidade do despacho decisório, que eu entendo que tem havido, por, de fato, falta de motivação. E aqui eu trago um acórdão da antiga conselheira Maria Lúcia e faço alguns acréscimos no que diz respeito à motivação. Entendo que tem prejuízo, sim, na defesa do contribuinte, porque não houve nenhuma análise em relação ao crédito, que inclusive o informado na DPJ era maior que na Perdecom. Não sei se eu preciso ler toda a fundamentação, presidente. Acho que não é um caso conhecido de toda a turma. Acho que o Sérgio, não sei se só o Sérgio se já se deparou com essa situação. Aquela situação, Sérgio, em que o saldo negativo que está na DIPJ é maior do que o que está na DECOMP. E aí o despacho decisório simplesmente diz, olha, o saldo negativo da DIPJ é diferente do da DECOMP, então eu não homologo. E a gente entende que é uma nulidade aí de motivação, porque você poderia reconhecer parcialmente, né? Mas não homologar, né? O Cleucio, primeiro André, depois o Cleucio querem pedir a palavra aí. Então, a gente discutiu essa matéria na sessão passada e tiveram outras discussões também. E eu tinha me posicionado meio em cima do muro, digamos assim, não tinha convicção assim, num deles eu defendi diligência, nos outros dois eu tinha acompanhado essa posição. Mas eu ia trazer um caso nessa sessão que foi retirado de pauta e eu formei a minha convicção pela nulidade realmente dessa decisão, quando é essa motivação. Valor da DIPJ diferente do Perdecomp, inclusive, inferior. Eu acredito que seja o caso, então, de eu apresentar uma manifestação de voto para poder deixar clara a minha declaração, deixar clara a minha posição. Entendi. Cleucio. Não, presidente, até poderia prestar esse esclarecimento no momento do meu voto, mas na reunião de abril nós tivemos um caso que era da minha relatoria, que a situação era semelhante a este trazido pela Fabiana, mas a dissemelhança era exatamente no ponto em que a DRJ teria incluído no procedimento de compensação outras DECOMPs
que não faziam parte da DECOMP original, né? O período que tinha sido incluído pela DRJ não fazia parte da DECOMP que foi transmitida pelo contribuinte. Então, ali eu entendi que tinha uma inversão tumultuária no procedimento e os motivos da nulidade não eram exatamente esses. Mas também preciso esclarecer que, em ocasiões passadas, né, quer dizer, antes de abril, fizemos a nulidade por esse fundamento que está agora exposto no voto. Então, é só para esclarecer que o caso de abril tinha uma diferença, de fato, em relação a este. Né? Entendi. Tranquilo. Gustavo? Não, só que seja para expor para o Sérgio, minha posição aqui é de que aqui, gente, não é só um vício protocolar a ampla defesa. E a própria DRJ inova completamente a discussão a partir do momento que ela analisa. Então, assim, você tem um prejuízo claro e inadvertido. Mas o que está sendo anulado é o despacho, né? Não, pois é, eu digo o próprio despacho, porque quando o despacho não faz essa motivação, ele força a inovação da discussão pela DRJ na segunda instância. Então, o prejuízo é palpável, né, pelo vício de motivação do despacho. Só para deixar claro que o vício à ampla defesa não é meramente protocolar, não é aquele que não se observa o prejuízo. Isso aí. Ok. Só quero observar uma coisa. Poderia ser um caso de nulidade, mas não sei se seria o mais correto ou não, mas a gente costuma tratar isso na minha turma como análise do mérito interrompida, né? Como naquele caso da súmula 84, se não me engano, né? A análise do mérito foi interrompida por uma premissa equivocada, então retorna-se para a DRJ para prosseguir com a análise do mérito. Né? Não acho que seja. Só para dizer, Sérgio, que eu não concordo com essa posição da turma, não, tá? Eu ainda não estou seguindo essa linha da nulidade, não. Mas no outro foi unânime, se não me engano, a votação. Não? Não me lembro. Bom, só complementando aqui o que eu ia falar. Eu discordo pode ser dispensada a leitura? Oi? Pode ser dispensada a leitura do voto? Mas eu só quero pontuar aqui que o Sérgio falou que acha que seria o caso de mérito interrompido. Eu acho que não. Eu acho que quando a DRJ diz que não tem crédito, ela enfrenta, ainda que parcamente, ela não fundamentou por que ela não reconhece o crédito. Mas ela de uma certa forma, ela está enfrentando ao dizer não tem crédito. Né? O equívoco está em dizer que não tem crédito apenas pela divergência, sendo que, inclusive, o valor da IDPJ é maior que o da DECOM. Teria que, no mínimo, reconhecer parte. Não acho que tenha uma interrupção do julgamento de mérito, assim. Acho que sim, a premissa está equivocada, mas ele deu um julgamento no sentido de dizer não existe crédito. Mas você está se referindo ao acórdão da DRJ? Não, ao despacho decisório. Despacho decisório mesmo, certo. Sim. Não, o acórdão, sem dúvida, inovou na fundamentação, enfim, trouxe novos elementos que eu falo, inclusive, no relatório. Não chego a tratar disso no ponto do mérito, porque a discussão acaba se estendendo para anular o despacho decisório. Ok. Andréa e Cleuso estão com a mão levantada. Querem falar ainda ou não? Tá, ok, tranquilo. É que esse daqui eu não consigo abaixar, né? No JITS eu conseguia. Ricardo. Desculpa, só uma consideração sobre essa discussão. Eu não me lembro da gente ter pegado o inverso do crédito pedido ser menor do que o informado. Acho que todos os casos que a gente pegou, o crédito solicitado é menor. Mas eu não me lembro. Mas esse é o caso mais comum, né? Contribuinte, quer dizer, caso mais comum não, eu digo assim, não haveria vício, né, nesse caso, mas às vezes acontece, o contribuinte pede menos do que ele tem direito. Não, ok, mas o que eu digo assim, só o simples fato de estar divergente já, como você colocou, eu não me lembro de ter pegado o inverso, ele homologa em parte, né? Sim, nesse caso aí ele homologa em parte. Aqui beleza. Também deveria, né? Essa aqui é a questão, de que homologar em parte, se fosse o caso. Beleza. Ricardo? Só para deixar minha posição clara, né? Eu acho assim, posso analisar bem profundamente a questão futuramente, mas, para mim, todo tipo de batimento eletrônico, que é feito em vários procedimentos de malha, não é só aqui na DECOM,
eles se baseiam nessa questão de bater o cara a crachá. Se alguma coisa não está conclusiva, não está coincidindo, o procedimento é dar um despacho, né, uma decisão negando o pedido. Isso que cada vez mais vai acontecer nessas diversas análises eletrônicas que os sistemas da Receita estão caminhando para isso, né? Então, eu acho complicado tornar essas decisões nesse sentido, só para posicionar. Então, a minha posição é a seguinte, eu divido porque eu prosseguiria com a análise, presidente. Então, o conselheiro Gustavo diverge que não reconhece a nulidade do despacho decisório. Eu não. Oi? Eu não. Eu divirjo, não. Ricardo. Eu falei Gustavo? Ah, desculpa, Ricardo. Gustavo, é porque eu já estava pensando no seu voto. Então. Eu acompanho, presidente. Ok. André? Eu entendo isso que o Ricardo colocou, era uma preocupação minha também, mas me parece que nesse caso específico, nesse batimento eletrônico específico, já parte da premissa errada. Quer dizer, se os valores são divergentes, aí eu paro a minha análise aí. E foi uma coisa que durou por pouco tempo, tanto durou por pouco tempo que a própria Receita corrigiu a rotina que ela fez. Né? Então, nesse caso específico, é que eu entendo a nulidade. Ela parte de uma premissa que não tem sentido. O objeto aí é a análise do direito creditório. Aí ela fala, o valor do PERDECOMP é menor do que o da DIPJ, ou diferente que seja, mas quase sempre, como o Paulo colocou, o Flávio colocou, é menor. E por conta disso, não reconheço nem o valor que ele pediu, que é menor, a premissa está errada, por isso que é nulo. Então, eu acompanho a relatora. Ok. E a declaração de voto. André vai fazer a declaração. Sim. Eu acompanho o relator, presidente. Cleucio? Não deu para ouvir. Bom, então, presidente, Está só para congelado. deixar claro, né? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Está estranho aqui para mim. Bom, mas, presidente, só para deixar bem claro, né, reiterar, em março eu tive um caso como esse da Fabiana, e o contribuinte refutou a decisão da DRJ, exatamente nesse ponto em que ele teria transmitido na DECOMP um valor menor do que estava informado na DIPJ, e com isso o meu voto foi no sentido de acompanhar essa tese da nulidade, do despacho decisório. Mas em abril teve um caso diferente também da minha relatoria, em que esse tema estava envolvido, mas havia outros fatores que levavam ao despacho. Por isso que que deveriam ser o fundamento da nulidade do despacho decisório. Então, só para manter a coerência, eu vou acompanhar este aqui integralmente, o voto da relatora, porque ele se assemelha muito com o caso que eu tive em março, mas é diferente do caso que eu tive em abril. Ok. Sérgio? Uma dúvida que me surgiu agora. Essa nulidade não seria por vício formal. Então, nós estamos anulando, tá dando uma homologação tácita. A consequência vai ser essa. Vício de motivação. Bom, eu daria provimento parcial. Eu achei interessante o argumento do Ricardo, que com as informações postas seria a decisão possível. Por outro lado, era uma decisão já esdrúxula, como o André falou desde o começo, né? Eu acho que eu vou manter minha posição de dar provimento parcial, mas sem a questão da nulidade, para afastar a premissa equivocada e prosseguir com a análise do mérito. Eu vou registrar só que vocês não reconheciam a nulidade, tá? Porque, assim, em tese, a gente está voltando aqui apenas a preliminar, né? Se a nulidade... Talvez eu te acompanhasse, Sérgio, depois. Exatamente. Mas aí seria um outro momento. Eu também acompanho a relatora, né? Eu já tenho votos nesse sentido. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por reconhecer a nulidade do despacho decisório, por consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que seja proferida nova decisão, os termos do relatório e voto da relatora.
reconheciam a referida nulidade. André solicitou a apresentação da declaração de voto. Ok? Então, item 47, mesma recorrente. Também... Paulo, a parte que você falou da divergência justamente ficou muda para mim, você pode repetir? Tá, vencidos os conselheiros Ricardo e Sérgio, que não reconheciam a referida nulidade. E aí a conselheira Andréa solicitou a apresentação da declaração de voto. Item 47 é da mesma recorrente e também da relatora Fabiana. Começar, Fabiana. Bom, nesse caso, eu já adianto aqui que eu estou propondo uma resolução para converter o feito em diligência. Então, vou ler aqui. Não é o mesmo caso. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão que julgou improcedente manifestação de inconformidade. Na origem, tem-se declarações de compensação identificadas no despacho decisório, por meio do qual o recorrente intentou aproveitar um alegado crédito de saldo negativo de RPJ, pleiteado por meio de pedido de restituição nos autos do processo final 35, referente aos anos calendários de 1992 a 1996, conforme o despacho decisório, de folhas 509 a 519. Conforme o relatório da decisão recorrida, não foram homologadas as compensações, pois já teria havido integral aproveitamento do crédito no processo final 35, como se observa. Eu vou ler aqui esse trechinho. Em decisão proferida pela DERAC São Paulo, não foram homologadas as compensações, pois todas as referidas de conta indicam como crédito saldo negativo de RPJ, objeto do processo administrativo de final 35, e tal processo já foi decidido, sendo o crédito pleiteado deferido apenas parcialmente, não havendo, portanto, crédito remanescente a ser aproveitado nas compensações efetuadas posteriormente. Em sua impugnação, a hora recorrente buscou demonstrar o ocorrido no processo final 35, onde obteve decisão de parcial homologação dos créditos, e, posteriormente, por ocasião da liquidação, teria sido constatada uma compensação a maior. Conforme relata o acórdão recorrido, a recorrente expôs os argumentos relativos àquele processo, a teor do que se lê. E aí aqui ela explica toda a questão do processo de final 35. E aqui eu vou explicar por que eu entendo que a gente deva converter em diligência. Esse processo de final 35 já foi julgado aqui no CARF, inclusive, eu consultei. E quando ele foi para a liquidação, se entendeu que haveria sim um crédito remanescente, mesmo depois, já tinha transitado e julgado a decisão do CARF, quando foi ser liquidado, se entendeu que haveria ainda um crédito em favor da recorrente. E aí é que eu volto para o meu relatório. Tendo em vista que à época ainda não havia sido julgada a impugnação do processo final 35, a hora recorrente requereu a suspensão do presente feito por entender que a decisão daquele caso influenciaria diretamente na solução dele. Antes de ser proferido o acórdão recorrido, a contribuinte veio aos autos informar e requerer a juntada da decisão proferida no processo final 35, a qual excluiu as compensações equivocadamente incluídas, bem como, foi errado, confirmou o crédito para a empresa e homologou todas as compensações efetuadas pelo contribuinte, incluindo aquelas constantes no presente processo. Assim, juntou documentos às folhas 709 a 711, consistentes na comunicação número 9219 de 2009, que indica deferimento total com intimação para compensação de ofício nos autos do processo de final 55 e relação de débitos às folhas 709 a 711. Acostou ainda informação fiscal proferida no processo de final 35, datada de 13 de novembro de 2009, onde se lê, dentre outras, as seguintes colocações que eu peço licença para ler. A questão levantada pelo contribuinte na sua petição de folhas quanto às compensações mencionadas no despacho decisório relativo ao período de julho de 99 a dezembro de 2002, sendo que essas compensações estariam informadas às folhas tais, verifica-se que assiste razão ao contribuinte, na medida em que se constata que o contribuinte, de fato, apurou os saldos negativos e que esses saldos foram empregados nessas compensações, como demonstra o extrato de DCTF, não devendo ser alocados no crédito apurado neste processo.
Entretanto, no exame dos débitos relacionados pelo sistema Profis, assinalados como em cobrança final, constata que todos foram compensados em processo e informam o presente processo como fonte do crédito, conforme constam dos extratos do CCTF. Contudo, o sistema SAP alimentado com esses valores demonstrou que o saldo do contribuinte suporta as compensações conforme demonstram as planilhas de folheação. Destaco por oportuno que a informação fiscal mencionada é posterior ao Acórdão 103/23/22, proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes, em sessão do dia 23 de maio de 2007, publicado em março de 2009, conforme consultei no sítio do CARF. Por fim, a recorrente juntou manifestação e documentos, as folhas 718 a 785, onde informa a inclusão de débitos no refis, por ocasião do recebimento de carta-cobrança no processo final 34. Dentre os indicados, constam débitos de 2005. Foi parte do que ela tentou compensar, era também do ano de 2005. No acórdão recorrido, o jogador de piso entendeu que não haveria qualquer crédito a ser usado no presente feito e que a decisão já proferida pelo Conselho de Contribuintes negara provimento ao recurso e que não sofreria qualquer influência posterior, como se observa. Eu vou ler só a parte final. Destaque que as manifestações da DERAT no processo final 35, posteriores das decisões citadas e trazidas aos autos pelo contribuinte, não têm o condão de infirmar a decisão final proferida pelo Conselho de Contribuintes, que continua irradiando plenamente seus efeitos. E, por certo, não traz liquidez e certeza ao crédito pleiteado pelo contribuinte no presente processo. Assim, tanto a eventual disponibilidade de crédito no processo final 35, quanto a informação de parcelamento, pagamento e compensação de débitos relativos ao presente processo, devem ser apresentadas na fase de cobrança, quando esses valores confirmados poderão ser abatidos do montante total devido pelo contribuinte. E assim, então, negou o provimento da manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, a recorrente inicialmente reproduz a integralidade das razões da impugnação. A seguir, esclarece que há decisão posterior àquela proferida pelo Conselho de Contribuintes no processo final 35, reconhecendo o erro na compensação, pois haveria mais créditos disponíveis do que havia sido decidido e afirma textualmente aqui. E acho que é necessário eu ler toda essa argumentação. Ao final, requereu a conversão do feito em diligência, uma vez que entende haver relação de prejudicialidade entre o que foi constatado no processo final 35 e o crédito que buscou compensar nos presentes autos. E após a diligência, então, requer vista dos autos e que se homologue, então, as compensações efetuadas. É o relatório. Não sei se foi muito rápido, se ficar com alguma dúvida aqui. Tranquilo, deu para entender bem. Pode avançar. Eu conheço do recurso e passo a explicar por que eu entendo necessária a conversão do feito em diligência. Observo dos autos os documentos acostados das informações da recorrente, especialmente as petições protocoladas antes da decisão recorrida, suscitam dúvida quanto à existência de algum crédito que possa ser aproveitado no presente caso, especialmente a informação fiscal de folhas 712 e 715, posterior ao acórdão proferido no processo final 35, afasta a necessária certeza quanto ao mérito do presente processo. No ponto, discordo do jogador de piso quando afirma que eventual crédito deverá ser oposto por ocasião da cobrança. Isso porque o CARF é órgão de controle dos atos praticados pela Administração Tributária Federal e tem por dever averiguar as situações fáticas relatadas pelos contribuintes quando revestidas de plausibilidade, o que, além de atender à eficiência e economia de verbas públicas, atende ao princípio da verdade material que deve orientar o processo administrativo fiscal. Em acréscimo, destaco que a antiga conselheira deste CARF, Andréa Darzé, menciona a inexistência de preclusão na produção de prova por iniciativa do julgador. E aqui eu cito um trecho de um artigo da Andréa, muito interessante quando ela fala da questão da preclusão da prova no PAF e ela traz essa questão que o próprio julgador pode suscitar a produção de provas quando houver dúvidas e que para o julgador não existe a preclusão do artigo 16 do decreto 7235. Desse modo, a falta de certeza e de acesso dessa instância ao sistema de controle da Receita leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem
Esclareça sobre a existência de algum crédito remanescente no processo final 35 e sobre sua eventual utilização e em relação a quais débitos. Esclareça se há parcelamento ativo e se os débitos que se buscou compensar neste processo se identificam com os indicados pelo contribuinte como parcelados no recibo. Ao final, deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a diligência, intimando o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias, após o qual deverão os autos retornar ao cargo. É nesse sentido que oriento o meu voto. Então, a relatora está propondo a conversão do julgamento em diligência. Alguém diverge? Na verdade, o item B aqui é só um detalhamento do A, né? Porque basta de esclarecer, né? Eu até, nesse ponto, assim, às vezes eu fico em dúvida sobre o que exatamente a gente deve... Mas eu acho interessante, né, colocar, porque já que você suscitou essa dúvida, sim. Fica bem claro. Mencionou, né, que houve a adesão ao parcelamento. Ele junta, sim, ele informa, e nos débitos, tem débitos do ano de 2005, que são débitos que ele pretendeu compensar no PERDECOMP desses autos, por isso que eu achei interessante que isso seja efetivamente demonstrado, né? Até para saber se existe mesmo, porque informar adesão ao parcelamento não significa que se consolidou e que ele está ativo, né? Uhum. Não sei se vocês sugerem algum outro que existe. Até porque isso impacta diretamente no dispositivo do acordo futuro. Se não houver débito aqui, eu reconheço o crédito, mas não determina a homologação. Isso. Sugerem Flávio, você fez uma balançada da cabeça aí, você tem algo? Não, Paulo, eu achei que alguém ia divergir eu concordo com a Fabiana, mas eu achei que alguém ia divergir das colocações dela com relação a... Não, eu vou votar pelas conclusões, mas assim, eu queria saber com relação à resolução, alguém... Não. Tá, então, eu vou votar só pelas conclusões da Fabiana, né, que eu discordo da posição. Gustavo também já esperava. Eu já tive até, Fabiana, a infelicidade de... Engraçado, o Flávio, eu acho que citou a ex-conselheira Andréa, né, e eu divergi da posição, e ela estava lá na plateia lá do CARF, esperando para fazer... Foi o marido dela. Foi o marido. Aí eu falei, cuidado com o que vocês vão falar, porque o marido dela tá ali. Aí ele ficou, não, podem falar o que vocês quiserem. Então. Eu fui aluna dos dois no IBEC, ela é maravilhosa. Claro, assim, questão realmente de entendimento. É questão de entendimento, realmente, né? E parte da visão que eu tenho em relação ao processo administrativo, né? Eu acho que é a LID, né? Então, assim, tem todo esse contexto aí que conduz à questão das provas. Eu não discordo totalmente quanto a um tipo de prova, aquela prova que o fisco tem. Né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando de uma prova que está de posse da administração tributária, que é o que aconteceu no processo que teria um impacto aqui. Então, assim, essa prova, ela tem que constar dos autos até por iniciativa do fisco. A mesma coisa que eu defendo, quando tem que trazer da IPJ, da CTF em processo de compensação. Isso tem que estar, inclusive, no processo desde o início. O profissional de direito é produção de provas e intima o contribuinte a trazer livro fiscal. Pô, aí não dá. Ok. Então, eu e o Gustavo vamos acompanhar a relatora pelas conclusões, né? Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do relatório e voto da relatora, e os conselheiros Gustavo e Paulo votaram pelas conclusões da relatora. Item 48 foi retirado de pauta. Item 49, nós já votamos até o 51. Item 52 foi retirado de pauta também. Item 53, então, Toshiba Sistemas. A relatora é a conselheira Andréa. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ Porto Alegre de 2014. A contribuinte transmitiu os PERDECOMPs, são o PERDECOMP, né? A contribuinte transmitiu o PERDECOMP de final 9.000 em 30 de setembro de 2004, com base em crédito decorrente de pagamento indevido de RPJ, estimativa mensal, efetuado em 2 de janeiro de 2002, no valor de R$ 800.250, com o objetivo
de compensar débitos de RPJ, Código de Receita 2362, apurados no período de maio a julho de 2002. O despacho decisório reconheceu integralmente o crédito pleiteado. No entanto, as compensações foram homologadas parcialmente, tendo em vista a incidência de multa de mora, já que a declaração de compensação foi transmitida após a data de vencimento dos débitos declarados. Em sua manifestação de conformidade, a contribuinte discute a ocorrência da decadência dos débitos compensados, a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Eu vou colocar decadência aqui entre aspas, tá? A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve a homologação parcial do PERDECOMP, da compensação, né? Segue transcrição da ementa do acordo. Aqui ela só tratou da denúncia espontânea, da ementa. Sob a alegada decadência, a decisão recorrida conclui. Aqui eu trago as conclusões, mas eu vou detalhar no meu voto, não sei se precisa ler, pode seguir. Cientificado do acordo recorrido, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, com as seguintes alegações. Novamente ele repete, da ocorrência da decadência, a interessada defende que teria ocorrido a homologação tácita das compensações. Entende que, no caso em análise, não se poderia computar como data de início do prazo decadencial o protocolo do pedido de compensação, mais as respectivas datas dos fatos geradores. E também ela alega a aplicação, ela solicita a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Apresenta os seguintes argumentos. Que a compensação nada mais é do que uma modalidade de pagamento, pois extingue da mesma forma o crédito tributário, que a comunicação ao fisco da existência da obrigação tributária, acompanhada do respectivo cumprimento da obrigação, bem como do recolhimento dos juros moratórios, configura a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, que o posicionamento adotado pela doutrina e pela jurisprudência é que a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do CTN, exclui qualquer penalidade, inclusive a multa de mora, tendo em vista que o crédito tributário foi extinto em conformidade com o artigo 156, inciso 2º do CTN. Eu reproduzo aqui os pedidos formulados, é o relatório. Seguir? Eu voto. Voto. Conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. No caso em análise, o direito creditório foi integralmente reconhecido no despacho decisório, mas as compensações foram homologadas parcialmente, tendo em vista a incidência de multa de mora, já que a DECOMP foi transmitida após a data de vencimento dos débitos declarados. Em seu recurso, a contribuinte discute em suma a homologação tácita, decadência, dos débitos declarados, bem como a não incidência da multa moratória, em função da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. Primeiramente aqui, prejudicial de mérito, homologação tácita. No caso em análise, apesar de tratar da matéria como decadência, a contribuinte aponta de fato que teria ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas, tendo em vista o prazo de 5 anos para a homologação dos débitos declarados na DECOMP, previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. A interessada defende que o início do prazo para a homologação das compensações declaradas não poderia ter sido computado como sendo a data do protocolo da DECOMP, mas deveria ter sido considerada a data de ocorrência do fato gerador. Diante disso, cita como exemplo o débito apurado em julho de 2002, que corresponderia ao último débito declarado, e tem como data de vencimento 30 de agosto de 2002. Alega que o termo inicial do prazo para a homologação das informações prestadas seria 30 de agosto de 2002 e que o termo final seria 30 de agosto de 2007, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. A contribuinte não tem razão em sua argumentação. Em 30 de setembro de 2004, quando foi transmitido o PERDECOMP original de final 9000, objeto dos autos, já havia sido inserido no artigo 74 da Lei 9.430, em seu parágrafo 5º, o dispositivo que previa a homologação tácita da compensação declarada no prazo de 5 anos após a apresentação da DECOMP. Reproduzo aqui
o dispositivo. Assim, não há dúvidas de que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data de transmissão do PERDECOMP, ou seja, 30 de setembro de 2004. Consta dos autos que a ciência da decisão proferida no despacho decisório se deu via postal em 6 de setembro de 2009. Portanto, no momento em que a interessada tomou ciência do despacho decisório que lhe foi desfavorável, ainda não havia transcorrido o prazo de 5 anos, fixado pelo artigo 74, parágrafo 5º da 9430, para a homologação da DECOMP de final 9000, por pouquíssimos dias, né? Dessa forma, rejeito o argumento de que teria ocorrido a homologação tácita dos débitos confessados na DECOMP. Prossegue? A relatora está rejeitando essa preliminar. Alguém diverge? Pode prosseguir. Denúncia espontânea. Neste tópico, o objeto da controvérsia se refere à discussão sobre se a quitação do tributo por meio de compensação preenche os requisitos necessários à caracterização da denúncia espontânea nos moldes do artigo 138 do CTN. Essa matéria é recorrente no âmbito do CARF. Compartilho do entendimento de que, para configurar a denúncia espontânea, a legislação exige a quitação do débito por meio de pagamento, pelos motivos a seguir expostos. A denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, transcrito abaixo, corresponde a uma exclusão de responsabilidade pela infração, no caso em que o contribuinte reconheça e pague crédito tributário antes de ser iniciado qualquer procedimento por parte do fisco. Para que se configure tal hipótese, o montante a ser recolhido corresponde ao valor do principal acompanhado dos juros de mora, não incidindo a multa de mora. Dessa forma, o Instituto da Denúncia Espontânea está condicionado a duas exigências: a declaração do débito espontaneamente, antes de qualquer procedimento de ofício, e o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora. No caso dos autos, a recorrente não promoveu qualquer pagamento de tributo, mas transmitiu DECOMP no intuito de extinguir crédito tributário, débito da contribuinte, por compensação. A DECOMP foi transmitida após o vencimento dos débitos e foram declarados valores correspondentes ao principal, juros de mora e multa de mora, e a multa de mora no valor de 1 centavo, conforme exemplo a seguir. Todos eles foi dessa forma. De fato, o pagamento e a compensação são formas de extinção do crédito tributário elencadas no artigo 156 do CTN. Todavia, diversamente do pagamento, que extingue o crédito a partir do momento da efetivação do recolhimento, a compensação está sujeita à posterior homologação, sob condição resolutória. Artigo 74, parágrafo 2º da 9430, podendo ser confirmada ou não a quitação do tributo, a depender da homologação da compensação. Importante acrescentar que a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN, nos casos de compensação tributária. Nesse sentido, decisões proferidas pela primeira e segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme emendas transcritas a seguir. São emendas recentes, não são recursos repetitivos, né? São de 2020, de 2019, de 2017, todas nesse sentido. Também no CARF, tanto na Câmara Superior eu estou na página 7, também no CARF, tanto na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como nas turmas ordinárias e extraordinárias, existem diversas decisões que se manifestam contrariamente à aplicabilidade da denúncia espontânea nos casos de débitos extintos por compensação. Eu cito uma super recente do mês passado, proferida na Câmara Superior, foi o Fernando Brasil, o relator, eu não coloquei aqui, e tem outras aqui também, eu trago aqui da terceira, eu sempre confundo, aqui é a primeira turma da Câmara. Oi? Não, desculpa.
Aqui, a primeira da primeira turma da Câmara Superior, da terceira turma da Câmara Superior, da 1402, aqui da primeira sessão de julgamento, e também da turma extraordinária, que também da primeira sessão de julgamento. Todas nesse sentido. Portanto, como no caso dos autos, a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de compensação, não se afasta a exigência da multa de mora, tendo em vista que a caracterização da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 CTN, exige a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Dessa forma, deve ser mantida a multa de mora exigida. Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Então, a relatora está rejeitando a preliminar de homologação taxa, né, que já foi votada, e no mérito negando provimento ao recurso voluntário. A conselheira Fabiana quer falar. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, eu entendo que a discussão vai ser em relação à possibilidade da compensação ou do pagamento, mas nessa compensação foi integral, incluindo os juros e a multa já, né? A multa não. A multa não. Tá. Naquela tela dá para ver. Sim, que ele botou quanto seria. Tá, ok, não foi paga a multa. Tá. Gustavo. Andréia, se me permite perguntar, você sabe me dizer, aparentemente aqui a questão é, ele declarou um valor, pagou um valor maior, certo? Não houve retificação de declaração de DCTF. Eu não olhei não, Gustavo. A priori aqui é só uma questão de pagamento de débito vencido, certo? A verdade, a minha questão é a seguinte, o direito creditório foi reconhecido, só que a contribuinte não pagou a multa. A compensação ela foi transmitida depois do vencimento do débito. Não, isso eu entendi. O que eu quero saber é, ela declarou um débito em DCTF de X e depois retificou esse débito por outro DCTF e quitou? Não? Não, só para orientar a turma, que nós vamos perder um tempo discutindo o problema de denúncia espontânea aqui, o caso é da súmula 360 do STJ. É débito pago após vencimento. Eu acho que não, porque ele traz essa discussão de pagamento e de compensação. Não, tudo bem, mas a discussão dele está errada, André. Porque ele pagou isso depois o que ele está querendo é aplicar a denúncia espontânea ao pagamento de débito vencido. Aquela mesma situação do processo do Ricardo. A mesma coisa do Ricardo. Entendi. A discussão aqui não é denúncia espontânea. Essa pergunta que o Gustavo fez é muito pertinente pelo seguinte. Se ele tivesse declarado 100 e pago 100, e depois ele viu que tinha que ter declarado 120, aí ele vem, retifica e paga esse 20 via compensação, aí a gente estaria discutindo aqui a compensação e denúncia espontânea, até ter um rendimento favorável. Mas nesse caso ele está pagando intempestivamente o tributo previamente declarado. Então isso não é denúncia espontânea. Entendeu? Eu prefiro até dizer o seguinte, a denúncia espontânea, para mim, em multa de mora, não deveria ser nunca. Mas, já que o STJ criou aquele entendimento, a gente tem que seguir o entendimento dele. Né? E ali, para o STJ, isso não é denúncia espontânea. Se você der uma olhada aqui no meu voto, André, você vai entender bem o que os colegas estão falando aí. A diferença, né? Entendi. Assim, turma, é o seguinte, é a primeira vez que eu enfrento essa matéria e realmente eu entendi que eu tinha que entrar nessa discussão de compensação em pagamento. Aí, André, eu acho que você podia deixar isso aí, no final você colocar, mas neste caso, mesmo que não se aceite a denúncia espontânea, não há que se falar, porque ele é pagamento intempestivo do... Mas eu acho que aqui é o inverso do processo do Ricardo, né? Porque lembra que lá no processo do Ricardo a gente levantou essa discussão aí, mas lá o que já a decisão tinha parado no inverso, na situação inversa. Isso aqui não é nem denúncia espontânea, então ele não tinha nem avançado para tratar sobre essa questão de se compensação se equiparava ou não a pagamento. Mas aqui, né, pela emenda que a André transcreveu da DRJ, o entendimento foi invertido. Olha, compensação não é nem pagamento, então eu não posso nem tratar isso aqui como denúncia espontânea. Então, eles não foram nem ver essa questão se o débito era débito declarado ou não. Então, assim, eu acho que foram premissas distintas. Eles partiram de... Nos dois casos, as duas matérias poderiam ter sido aventadas, né? Mas eles pararam em premissas distintas. Acho que estaria certo aqui o voto
da Andrea. Seria o inverso, assim. Se ela quisesse, ela poderia levantar. Além disso, além disso, o débito foi declarado. Eu vou acatar a sugestão dos colegas aí e vou colocar um além disso. Pode ser? Ricardo. Se ela vai colocar o além disso, eu não vou nem pelas conclusões, eu acompanho. Gustavo. Presidente, só um detalhe. Esse caso está me fazendo realmente repensar a questão do conhecimento, cara. Até porque eu votei uma matéria idêntica e nem pontuei o problema do conhecimento da discussão sobre o débito. Eu vou ter que pensar nisso com carinho. Eu vou acompanhar a relatora aqui e eu vou ter que repensar essa minha questão de não analisar o débito em processo de compensação. Parabéns. Flávio. Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões por conta do entendimento, né, que eu já tenho externado em voto com relação à possibilidade de compensação, de denúncia espontânea ser caracterizada na compensação também, não só no pagamento. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões, em especial porque ela vai colocar, a André já vai colocar essa consideração, que nesse caso a gente não está nem discutindo denúncia espontânea. Mas como você vai deixar, Andréia, essa sua construção aí está muito bem feita, eu vou ter que acabar me curvando uma hora, porque o STJ vai acabar pacificando isso, mas enquanto não tiver uma vinculação nossa, eu vou manter minha posição com relação à compensação. Ok. Cleucio? Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Sérgio? Nesse caso, eu tenho que acompanhar a relatora, porque acho que tem que haver uma resposta à alegação do contribuinte. Né? Então, é negar a dúvida. Fabiana? Eu acompanho pelas conclusões, pelas mesmas razões do Flávio, que eu entendo que na compensação também caberia denúncia espontânea. Ok. Eu também acompanho a relatora integralmente. Então, acordo nos membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de homologação tácita e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. Conselheiros Flávio e Fabiana votaram pelas conclusões da relatora quanto ao mérito. Presidente, o próximo processo é muito parecido, mas ele só trata da homologação tácita. Não sei se é necessária a leitura. Então, se for a mesma coisa, não precisaria, né? É só, ele para naquela alegação. Presidente, se vale uma sugestão, não seria prudente... Porque aí é data, né? Não entendi. Aí o problema aqui não é uma tese jurídica, é só conferir data, né? Então seria prudente só ler, não? A parte. Vai lá. Explica só a situação, André, só os detalhes aí. Está fechado o seu áudio. Seu áudio está fechado, André. Foi mal. O conhecimento também tem uma questão. Eu vou ler, sim. Acabei de perceber aqui. Vamos lá, eu vou voltar para o início aqui, para o relatório, vou pular as partes. Relatório. Trata-se de recurso... Só um instantinho. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ Curitiba de 2009. A contribuinte transmitiu o PERDECOMP de final 0135 com base em crédito decorrente de pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte, efetuado em 5 de dezembro de 2001, no valor de cerca de 680 mil. Aí aqui tem a descrição dos fatos. No meu voto eu dou uma... Não sei se é o caso de ler, mas vou ler. Melhor ler ou pode pular, gente? Pode pular, né? Eu vou pular. Em sua manifestação de conformidade, a interessada apresentou as seguintes razões. As razões eu vou ler. Que, em razão da execução de auditoria independente, impôs-se o reconhecimento de reduções para as suas receitas e, por consequência, redução de distribuição de debêntures para a Camargo Correia S.A.
Constatado o pagamento a maior, a beneficiária devolveu o valor do rendimento recebido indevidamente, conforme demonstrativo de folha 104. Que o recolhimento ocorreu sobre o valor incorreto dos rendimentos de debêntures, que a empresa beneficiária aproveitou em sua DIPJ apenas o valor retido sobre o valor correto, que o ônus do pagamento a maior foi suportado pela própria peticionária, que deve ser reconhecido seu direito creditório e autorizada a compensação. A DRJ analisou as razões apresentadas e decidiu pela procedência da manifestação de conformidade, reconhecendo o direito creditório, de acordo com os motivos transcritos a seguir. Então, o direito creditório foi totalmente reconhecido. Eu nem me prendi aqui mesmo. Aí no final da página 4, eu transcrevo a ementa do acordo. Valor de imposto de renda retido em pagamento efetuado a maior, que posteriormente foi devolvido com um novo cálculo, observando a restituição correta. É o título da emenda. Conforme extrato do processo, apesar do direito creditório ter sido integralmente reconhecido, verifica-se que o crédito declarado no PERDECOMP foi insuficiente para compensar a integralidade dos débitos confessados, conforme essa tela transcrita. Aqui eu marco aqui em amarelo, ainda sobrou um débito aqui, um saldo devedor. Cientificado do acordo recorrido, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, com as seguintes razões. Informa que o recurso tem por escopo a demonstração que o débito, objeto da compensação, encontra-se fulminado pela decadência ou prescrição, pelos motivos abaixo aduzidos. Alega que teria ocorrido a decadência dos débitos declarados no PERDECOMP, tendo em vista o prazo de 5 anos para lançamento por homologação. E aqui eu reproduzo todas as alegações que ela traz sobre a ocorrência dessa decadência. Cita a jurisprudência dos tribunais superiores e conclui. Desta feita, o que se verifica do presente é que, 1. Pela regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, desculpa, gente. Dessa feita, o que se verifica no presente é que, 1. Seja pela regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, 2. Seja pela norma estabelecida no inciso 1º do artigo 173 do mesmo Códex, houve a inércia do fisco que não diligenciou dentro do prazo legal para efetivar o lançamento dos tributos e multas do período ora discutido, qual seja, débitos compensados relativos à competência 10 de 2002, motivo pelo qual não merece prosperar a presente decisão, que não reconheceu em sua totalidade a homologação realizada pela requerente, fazendo-se de rigor sua extinção nos termos do artigo 156, 5º do CTN, e, por conseguinte, o cancelamento da presente cobrança com a consequente baixa do sistema de dados da Receita Federal. Aí eu reproduzo aqui os pedidos. Na verdade, então, a DRJ reconheceu integralmente o direito creditório e sobrou um valor, um saldo devedor a pagar. Só que a única coisa que o único argumento que a contribuinte apresenta é a decadência, entre aspas, né, homologação tácita. Aqui no conhecimento, e isso não foi trazido na DRJ, né? Então, no conhecimento, eu falo disso, né? Eu vou ler aqui, a partir daqui nos termos. Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das alegações. Ou seja, nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade adquém tratar de matéria não questionada, por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. O caso dos autos tem por objeto pagamento a maior de IR-fonte, apurado no ano calendário 2001. O direito creditório pleiteado foi confirmado integralmente no acordo da DRJ, mas o montante reconhecido foi insuficiente para a extinção integral dos débitos declarados.
Em sua manifestação de conformidade, a interessada apresentou as seguintes razões de defesa, que eu já li. Em seu recurso, a contribuinte discute apenas que teria ocorrido a decadência dos débitos declarados no PERDECOMP, tendo em vista o prazo de 5 anos para lançamento por homologação previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, alegação que não foi apresentada em sua manifestação de conformidade, tampouco analisada na decisão recorrida. Assim, ficou caracterizada a inovação da matéria apresentada em sede de recurso voluntário, o que impediria sua apreciação neste momento processual por preclusão consumativa. No entanto, são excepcionadas matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, a exemplo da discussão sobre decadência, entre aspas, tratada no recurso apresentado. Isto posto, conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. E no caso... André, só uma colocação aí. É que, assim, ela não tinha como trazer essa alegação lá na manifestação de conformidade. Porque, assim, lá ela estava discutindo o crédito. Foi reconhecido integralmente, né, as alegações dela foram apreciadas e foi reconhecido integralmente. E aí, no momento do batimento, né, no momento da compensação, que se viu que aquele crédito que foi reconhecido integralmente não era suficiente para extinguir a integralidade dos débitos. E aí ela foi cobrada, né, dessa parcela, e aí só então ela pôde apresentar essa argumentação dela. Então, assim, eu acho que não há uma inovação aí, porque era uma questão que ela não tinha como trazer. Anteriormente ela estava discutindo o crédito dela. Só com a cobrança é que surge essa nossa situação. Foi? Ela poderia ter alegado, porque ela transmitiu o PERDECOMP, a decisão, porque a argumentação toda dela é que tem que considerar a data do protocolo do PERDECOMP. Ela poderia, além de discutir o débito, ter trazido a discussão. Bom, assim, vai ser inócuo aqui porque você está conhecendo. Vai ser inócuo porque você está conhecendo, mas assim, eu acho que não caberia essa discussão aqui, não sei. Fabiana. Tá fechado. Eu concordo com o Paulo, porque eu também acho que não existe inovação. Eu não conheceria do recurso aqui por falta de interesse recursal. Não tem matéria para ser recorrida. Essa cobrança, pelo que eu entendi, foi posterior. Foi depois. O crédito discutido foi integralmente conhecido. A questão de depois se constatar que aquele crédito não foi suficiente está fora do processo, me parece. Isso se deu lá depois que retornou e quando se fez o batimento. Mas isso já é uma discussão extra-autos, me parece, pode ser equivocada. Eu acho que aqui é um problema de falta de interesse recursal. Não acho que seja inovação, porque, de fato, não tinha como alegar essa questão da decadência do débito, porque não era o objeto da discussão, o objeto era a existência de direito creditório. É a mesma situação do processo anterior, Fabiano. Gustavo. Nós temos que revisar essa posição mesmo. O que aconteceu não foi uma alegação de decadência, uma alegação de homologação tácita. É diferente de decadência. E é por isso que eu estou pensando em revisar minha posição, porque a homologação tácita ela só ocorre quanto ao crédito e ao débito. Então, como que eu não vou analisar o débito se houve homologação tácita? Como que eu não vou conhecer do recurso? Esse é o problema. Eu tenho que repensar essa minha posição e eu proponho isso para vocês pensarem também. Talvez a gente não possa apreciar questões do tipo assim, o débito não pode ser cobrado porque a estimativa é mensal, igual eu já tratei em outros casos. Não, sobre isso eu não posso me pronunciar, isso é outra questão. Não tem, essa discussão não tem a ver com o processo de compensação em encontro de contas. Agora, quando eu estou falando, eu estou defendendo que houve homologação tácita, o contribuinte está usando um termo errado. Ele está falando de decadência porque está querendo forçar a aplicação da homologação tácita com base no 150 e não com base no 74. É por isso que está usando decadência. Mas, ao fim das contas, o que ele quer é homologação tácita. Então, assim, nesse caso, é difícil eu defender minha posição no sentido de não conhecer o débito. Porque, ao fim de contas, o que ele quer é o objeto da lide, é a homologação. Ele quer a compensação e a respectiva homologação. Então, assim, só para vocês pensarem. Eu concordo com o Paulinho. Eu acho que isso aqui é aquele discussão, a dialética processual. Ele, de início, não tinha por que alegar decadência, porque não foi, esse problema não foi sustentado na primeira instância.
E traz esse problema e fala, não, beleza, esquece o que eu falei, houve homologação tácita. Ok. Então, assim... Desculpa, Gustavo. Ricardo. Eu tive uma impressão já no voto do caso anterior, mas eu deixei passar porque eu acho que está tão próximo a discussão, porque, pelo que eu entendi, o contribuinte não falou em homologação tácita, até porque ele tá discutindo o prazo ele diz o seguinte, olha, declarei lá o débito, lá do fato gerador, né, daquele débito, conta-se 5 anos. Na verdade, ele falou decadência, ele está discutindo a prescrição do débito, né? E ali, enfim, a gente está tratando como homologação tácita. Enfim, eu concordo, não é caso eu acho que não tem que mencionar aqui a questão do conhecimento, porque ele, nesse sentido, que ele está discutindo o seguinte, opa, estou sendo cobrado, aí ele atentou para tentar se livrar dessa cobrança com base numa alegação que não faz sentido, né? Que a gente pode usar o argumento da homologação tácita, pode chegar com base no 151.2 do CTN e 151.3, né? E, da mesma forma, afastar essa alegação. Só esse comentário. Eu ia até tirar, mas só para enriquecer aí o debate. Obrigado. Sérgio. Eu entendi que no caso anterior havia uma diferença, porque houve essa argumentação de renúncia espontânea, e teria que se explicar ao contribuinte, que não se aplica, etc. Por isso, negar provimento. Mas, nesse caso, acho que o que está causando confusão é justamente aplicar essa expressão homologação tácita do débito. O que homologa tacitamente é a compensação. Se sobraram débitos, eles estão prescritos, decadentes, enfim. Não existe homologação tácita de débito, né? As compensações foram homologadas e não há que se falar em homologação tácita porque já foram homologadas efetivamente, né? Então, por isso que eu acho que seria não conhecimento do recurso mesmo. Era o que eu ia complementar. Na verdade, houve homologação, mas até o limite do crédito que foi reconhecido. O que está se cobrando é uma diferença que me parece que é extra-autos, né? O objeto da discussão era reconhecimento do direito creditório. Foi reconhecido na integralidade. E foi feita a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido. Me parece que depois foi cobrada a diferença que o débito era maior do que o crédito. Eu tenho uma sensação que não é a mesma discussão do caso anterior também. Acho que a gente não está analisando o débito aqui. Eu acho que a questão é que não tem matéria recursal. O crédito que era objeto da discussão foi reconhecido. Ele não foi suficiente, é uma outra questão. Se homologou até o limite do crédito reconhecido. Ou eu não entendi bem o fato, mas me parece que foi isso. Entendi. Sérgio, quer falar ainda? Não, ficou só a mão levantada, tranquilo. Bom, como tem diversas posições, então vamos votar aí só para ficar... Eu posso fazer um último esclarecimento? Pode, André. Eu tinha levantado a mão aqui. É porque não dava para ver, a barrinha fica na frente aqui. Desculpa. Baixei aqui. Não, então, essa questão do conhecimento, eu realmente tenho uma série de dúvidas, eu não me incomodo de tirar, mas me parece que ele poderia, sim, se for homologação tácita, da maneira como eu entendi, né, ele poderia ter apresentado essa discussão desde a manifestação, porque a discussão dele não muda, ele fala a data que tem que ser considerada, como o Ricardo falou, ele está querendo discutir a prescrição, decadência, ele está querendo cancelar isso de qualquer forma, né? Concordo com o Sérgio também, não sei se eu escrevi isso, mas a homologação é da compensação. Aí o débito fica extinto por compensação. Se eu escrevi, eu vou refazer. E acho que cabe a discussão, sim, porque, como eu disse, é uma matéria de ordem pública, né? Se realmente que pode ser, inclusive, suscitada de ofício pelo julgador. Se tivesse ocorrido a homologação tácita, o próprio julgador pode falar, olha, eu já fiz isso em vários julgados da DRJ, inclusive. O próprio julgador fala, olha, ocorreu homologação tácita, é de ofício. Então, acho que cabe a discussão, sim, não é pelo não conhecimento. Eu vou retirar essa questão que eu trouxe aí do conhecimento, para mim não faz tanta diferença.
Eu acho que simplifica, inclusive, meu voto. E vou só falar que eu conheço do recurso voluntário, por ser tempestivo e tal. E mantenho aí a discussão da homologação tácita. É isso, presidente. Ok, obrigado, André. Vamos votar só para ficar claras as posições, né? Então, Ricardo. Bom, a André agora retirando essa questão do conhecimento, aí fica praticamente idêntico ao caso anterior, eu acompanho. Ok. Gustavo. De novo, eu vou fazer igual eu fiz antes, presidente. Eu vou por conta do conhecimento só, em relação a essa... Não, deixa para lá. Eu vou pensar nessa história, fica aí registrado que eu vou repensar minha posição quanto ao problema dos débitos, tá? Mas eu acompanho o relator. Ok. Flávio. Paulo, eu vou acompanhar, eu só quero fazer uma observação, porque dava muito debate, aí eu acho melhor não falar, mas essa homologação tácita, eu entendo ela, acho que a gente pode entender ela assim como uma decadência, no sentido de a Fazenda perde o direito de analisar a compensação. Decadência é a perda de um direito. Então, a partir do momento em que a Fazenda Pública fica inerte durante 5 anos e não exerce esse direito de analisar aquele pedido de compensação, ela perde esse direito, e qual que é a consequência disso? É a homologação tácita. Então, acho que a gente fica tentando trazer algumas questões conceituais, mas isso, para mim, é uma decadência, é uma perda de um direito. Mas só para pontuar isso, e por isso, eu falei isso até quando o André diz, eu posso levantar isso de ofício? Sim. Sim, se o julgador vê que houve uma homologação tácita ou uma decadência, a gente já está mais do que escolado aqui para essas matérias de ordem pública ser levantadas de ofício, inclusive pelo julgador, a qualquer momento. Então, mas eu vou acompanhar nesse ponto aí o voto e só fazendo essa parte com o nosso presidente. Ok. Cleucio. Com a relatora, presidente. Sérgio. Para ser coerente com o anterior, não o anterior, mas o outro, vou votar por não conhecer do recurso. Fabiana. Eu voto por não conhecer do recurso também. Ainda que seja uma alegação de decadência, que é matéria de ordem pública, eu acho que não é o caso aqui, porque não tem, parece falta interesse recursal. Ok. Então, bom, isso aí, na verdade, a gente estava votando a questão do conhecimento, né? Na verdade, em relação ao mérito, é a mesma posição anterior, né, Fabiana? Sim, André. presidente, a minha conclusão foi rejeitar a prejudicial de mérito e, consequentemente, negar provimento ao recurso. Porque não tem mérito para ser apreciado. Sim. Tá, então, eu vou colocar acordo nos membros do colegiado por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Sérgio e Fabiana, que votaram pelo não conhecimento do recurso voluntário. Certo? Ok. Então, o último processo da sessão da manhã, item 55, recorrente Nesber, relator, conselheiro Gustavo. A discussão aqui é muito similar. Também é a discussão sobre decadência, entre aspas, homologação tácita. Desculpa. A discussão é sobre denúncia espontânea e procedimento de compensação. Eu vou ler o relatório aqui, e aí vamos lá. Cuida o feito de auto-infração lavrada em decorrência de procedimento interno de revisão em que a autoridade fiscal se debruçou sobre as informações prestadas pela hora recorrente e... Não, falei bobagem. Após competentes intimações da empresa, constatou-se divergência entre as duas declarações, normalmente quanto ao IR-fonte, devido e declarado na primeira, sob o código 0588, cujo valor ao recolhimento não constou da segunda. Desculpa, eu confundi. Eu tenho um processo mais para frente aí que trata de compensação de denúncia espontânea, tá? Tem nada a ver com isso. A diferença resultou no lançamento da exação no importe de 714 mil. O interessado opôs, então, a impugnação administrativa para a prima facie, alardear a nulidade ou infração por erro de motivação legal, com apontamento de dispositivos normativos que não guardariam qualquer correlação com os fatos apontados na atuação, e também ante a ausência de MPF, mandado de procedimento fiscal. Quanto ao mérito,
Afirmou que nunca tomou serviço de autônomos ou profissionais sem vínculo e que as informações prestadas via DIRF decorreriam de simples erros de preenchimento. Defende, então, de fato, não precisaria ter informado qualquer débito a tal título em sua DCTF e que, de mais a mais, o citado erro não poderia justificar a cobrança de tributo cujo fato gerador não ocorreu. Para se pronunciar sobre o caso da RJ de São Paulo decidiu por julgar improcedente a impugnação oposta, elas teriam as suas conclusões e os argumentos resumidos na emenda abaixo. A empresa teve ciência do acordo em tal, tendo interposto recurso voluntário e tal, em que basicamente reitera as preliminares e o argumento afeito ao erro de preenchimento da DIRF. Acrescenta, todavia, uma inovadora razão de insurgência lastreada nos ditames contidos no parecer normativo de número 01 de 2002, em que sustenta não ser responsável pelo IRF apurado em face do ocaso temporal para entrega da competente declaração por parte das pessoas físicas beneficiárias, caso que, quando muito, seria devido apenas à multa isolada. Esse é o relatório, presidente. Pode ir ao voto. Fabiana, sua imagem sumiu para a gente. Ela avisou que está retornando. Ela está ouvindo, Paulo. Ela só desligou a câmera. Pode ir, então? Pode ir, então. Gustavo, você está sem som. Desculpa. Eu tinha... Ok. Tempestivo e preenche em parte os demais pressupostos de cabimento. Disse neste particular que o apelo atende apenas parcialmente aos requisitos necessários do conhecimento, porque, quanto à matéria inovadora trazida apenas nessa instância pela interessada, de aplicação ao caso do entendimento travado em PN 1/2002, já superou os termos do artigo 17 do Decreto 235 na divertida preclusão, descabendo seu exame agora. Sim, conheço do recurso apenas quanto às preliminares apresentadas e no mérito quanto à questão feita ao erro formal no preenchimento da dívida. Pode ir? Vai voltar isso. O relator está conhecendo parcialmente, então, do recurso voluntário. Alguém diverge? O que é isso, Gustavo? Porque... Ele alega só no recurso voluntário que não caberia a exigência do tributo dele, porque esse parecer fala que, uma vez ultrapassado o prazo para a entrega da declaração dos beneficiários... eu conheço esse parecer. Você não descaberia a cobrança do tributo, mas só da multa isolada. Essa discussão nunca foi travada nem em primeira instância, nem pela autoridade autuante, enfim. Pode ser positivo, isso aí? Isso não é uma questão de ordem pública. Enfim, toca aí. Sérgio, desculpa, Sérgio, não entendi o que você falou. Não, eu perguntei se é parecer COSIT, que está parecer normativo do número... COSIT aí? Deve ser COSIT. Tá. Ok, então todos de acordo aí com conhecimento parcial apenas do recurso? Pode prosseguir, então. Preliminares. Não me alongarei sobre as unidades alegadas pela recorrente. A empresa claramente faz ouvidos loucos às claríssimas e bem postas razões de ser da DRJ, deixando extremamente de dúvidas que as pedidas preliminares não passam de um jus esperneandi, com a ressalva que o jus esperneandi não é uma expressão latina. Com efeito, enquanto ao vício de motivação, é preciso destacar, primeiramente, que, quando muito bem apontado pela turma Cor, a empresa nunca atendeu a quaisquer das intimações que lhe foram encaminhadas, não trazendo uma única explicação para o fato de não ter efetuado o recolhimento do fonte e, principalmente, quem seriam os destinatários dos respectivos rendimentos. De passo, justamente por evitar alegações de falta de indicação dos dispositivos legais, a douta autoridade fiscal elencou todos os artigos do regulamento do imposto de renda, então, vigente, que tratavam do tema, incluindo-se aqueles que a insurgente diz não manter para com o caso relação de pertinência, verbe graça, o artigo 629, que trata da retenção a ser feita em relação aos rendimentos pagos à transportadora autônoma. E nota que, em momento algum, a DRJ afirmou que um ou alguns daqueles preceptivos teriam sido invocados de forma equivocada pela autoridade lançadora, como quer fazer crer o interessado. O que disse neste ponto a turma Cor foi que, caso efetivamente alguns daqueles dispositivos não se aplicassem ao caso, não haveria prejuízos à recorrente, que logrou apresentar sem obstáculo a sua defesa. Trata-se apenas de um ad argumentando trazido no voto condutor do deciso em exame e que, diga-se ainda assim, não desafia críticas. Outro giro, no que toca ao problema da ausência em MPF, vale destacar primeiramente que isso per se não traria qualquer tipo de mácula ao processo, como já reiteradamente decidido pelo CARF. Aí eu cito alguns casos. Mais a mais,
O acordo recorrido foi cirúrgico ao expor que a própria legislação invocada pelo contribuinte em suas razões de insurgência dispensa, em casos tais, a expedição do predito MPF, ao que reza os artigos 2º, parágrafo 3º, do Decreto 3724/2001 e 10, inciso 4, da Instrução 3014/2011, já reproduzidas no corpo do aresto atacado e cuja transcrição aqui se faz por isso mesmo suficiente. Há, portanto, que se rejeitar as preliminares a hora examinadas. O relator está rejeitando as preliminares de nulidade. Alguma divergência? Pode prosseguir, então, mérito. Quanto ao mérito, insiste ter incorrido em erro de preenchimento de sua DIRF, afirmando que jamais remunerara profissionais que não mantivessem com ela vínculo empregatício, não tendo efetuado pagamentos ou, principalmente, quaisquer retenções concernentes ao IR-Fonte sobre o Código 0588. Em determinada passada de sua impugnação e também de seu recurso, sustenta que nenhuma quantia saiu do seu caixa a tal título, motivo pelo qual não informou tais débitos em sua DCPF. Não se nega, e nem a DRJ assim o fez, que o administrado pode, a qualquer momento, defender a imprecisão de informações prestadas ao fisco, ou mesmo a inexistência destas, a despeito de sua veiculação por meio de declarações destinadas à Receita Federal. O posicionamento já foi firmado, inclusive, no seio da jurisprudência pátria, em precedentes que têm efeitos vinculantes, até mesmo para este CARF. É o caso do entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do RESP número tal, blá, blá. Eu já citei esse RESP 1 milhão de vezes aqui, gente. Notem que o julgado acima, processado sob o rito do artigo 543 do antigo Código de Processo Civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao fisco, por erro material, como estendeu tal imprestabilidade à posterior confissão de dívida realizada para a formalização do passamento de débitos. Isso é, a toda evidência é perfeitamente possível em qualquer seara, no processo judicial ou, por certo, no administrativo, que o contribuinte questione a correção das informações por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove efetiva e concretamente o erro incorrido. O que ocorre Peraí, está errado aqui. Faltando um quê? O que ocorre é que a advertência aposta ao final do parágrafo anterior é o problema. E que, como já destacado no tópico anterior, e afirmado pela própria DRJ, a insurgente foi intimada, reintimada e novamente instada a trazer elementos que pudessem dar lastro às suas assertivas. E quanto a isso, permaneceu inerte. A recorrente poderia ter trazido elementos de sua escrita contábil, um resumo de folha do período de apuração, uma nota de rodapé que o seja, para dar substância à sua defesa e que se o diga, para levantar um mínimo de dúvidas sobre a correção dos dados transmitidos à RFB por meio da DIRF. Mas, a verdade, ela nada fez e repetiu semelhante inação também por ocasião do seu recurso voluntário. Também se poderia discutir aqui a dificuldade que a empresa possa ter encontrado para demonstrar o famigerado fato negativo. A empresa alega que não pagou rendimentos a profissionais autônomos. Algo que, a depender do conjunto probatório produzido, justificaria que seja uma reincursão instrutória por meio de diligência. Neste ponto, faço eco às inexpugnáveis ponderações apostas no acordo recorrido, quando ainda se manifestava sobre preliminares deduzidas pelo interessado e cujo trecho abaixo podia subir para reproduzir. Salto que o lançamento tem por base valores devidos informados em DIRF, cujo preenchimento entrega de responsabilidade da fonte pagadora. Por outro lado, o Código de Receita 0588 abrange não apenas um, mas diversos tipos de serviços prestados pela pessoa física e pessoa jurídica, sem vínculo empregatício. Como dito, e tal qual já cravado pelo STJ, não se nega o direito do contribuinte de questionar as informações por ele mesmo prestadas. Mas cabe a ele provar o erro, pelo menos a partir de um conjunto de elementos indiciários suficientes para dar um mínimo de verossimilhança às suas alegações. E, com perdão da insistência, a interessada não trouxe qualquer documento que seja feito para evidir as informações constantes suas dúvidas. Não há, pois, como se acolher a pretensão. Do exposto, conheço em parte do apelo, na parte conhecida, voto por afastar as preliminares de nulidade e no mérito por lhe negar provimento. É como voto, presidente. Okay, então, o relator está negando provimento ao recurso. Ricardo. Acompanhe. André. Acompanhe, presidente. Flávio. Quatro, presidente. Cleucio. Também acompanho o relator. Sérgio. Acompanhe. Fabiano. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário
quanto à parte conhecida em rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito por negar provimento ao recurso. De pauta, item 57, nós já votamos, então, com isso, encerramos a pauta da sessão das 9 horas. Pedir ao apoio para interromper a gravação, para a gente decidir o andamento.